Olá, amigos, a paz do Senhor. Dando prosseguimento às 7 cartas da Igreja do Apocalipse, hoje nós vamos ver a 5ª carta, ou seja, para a Igreja de Sardes. Está em Apocalipse, capítulo 3, versículos de 1 a 6. Essa carta, ela não é muito agradável para a igreja, porque foi uma carta dura. Para uma igreja que estava aparentemente viva, uma igreja onde devia haver muita alegria, um coral maravilhoso, talvez belíssimas pregações. A aparência é de que era uma igreja muito avivada, uma igreja cheia do Espírito de Deus, mas a aparência muitas vezes não confere com a realidade. Como Jesus não analisa pela aparência, mas o conteúdo, ele sabia que aquela igreja ela estava com aparência de viva, porém completamente morta ou morrendo. E começa dizendo o seguinte: e ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, dos que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram seus vestidos, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É interessante perceber aqui no versículo 1, porque nós sabemos que quem escreveu a carta foi Jesus, através de João. E estas cartas foram escritas para os anjos da igreja, para as estrelas da igreja, que são seus líderes, são seus pastores. Aqui estava escrevendo para o tempo da Reforma Protestante, que começou em 1517. Mas, na verdade, todas as cartas de Apocalipse, essas 7 cartas, elas contemplam todas as igrejas do mundo em todas as épocas, embora cada uma delas foi escrita para eras diferentes, para fases diferentes da igreja cristã. Aqui começa no versículo 1 dizendo o seguinte, que Jesus tem os 7 Espíritos de Deus. A gente tem uma ideia do que sejam os 7 Espíritos de Deus, embora 7 seja simbólico, porque o Espírito de Deus tem uma infinidade de características e de qualidades, mas aqui em Isaías 11, a gente lê o seguinte: as 7 características de Jesus. Ele tem o Espírito de Deus, ele tem o espírito de sabedoria e de inteligência, o espírito de conselho e de fortaleza, de conhecimento e de temor ao Senhor. Então, é muito interessante a gente ler Isaías 11, porque a gente vê que realmente Jesus, apesar de suas características serem infinitas, mas dá uma ideia do principal, é onde nós nos devemos espelhar. Então, as 7 estrelas são os 7 pastores. Então, essa carta que estamos vendo é para o pastor da igreja de Sardes, de Apocalipse 3, de 1 a 6. Eu sei as tuas obras, parece viva, mas está morta, está sem vitalidade.
Eu imagino que essa igreja é aquele tipo de igreja que todo mundo diz: nossa, que igreja avivada, como as pessoas têm fé, como elas são fiéis a Deus. E é como hoje a gente diz: ah, eu vou em tal igreja porque lá o culto é muito bonito, o pastor prega muito bem, o coral é maravilhoso. Mas isso não quer dizer que essa igreja esteja avivada, que ela esteja realmente no Espírito de Deus. E isso acontecia com a igreja de Sardes. E era uma igreja que não estava sofrendo, como as outras, uma perseguição, porque havia uma certa tolerância ali. E também ali não havia influência de Jezabel, nem dos nicolaítas e nem de Balaão. Então, era uma igreja que aparentemente estava tudo bem, que seus membros eram fiéis e que estavam no caminho certo, mas na verdade, como Jesus não olha a aparência, mas ele conhece a essência, ele sabia que aquela igreja, ela estava morrendo, ela tinha perdido a sua vitalidade, os sinais vitais espirituais já não estavam fazendo sentir. Então o Senhor diz, no versículo 2, ser vigilante. Nós temos que orar, nós temos que vigiar, porque nós temos um inimigo que é astuto, um inimigo que é terrível, que ele quer nos tragar, ele quer tragar a nossa vitalidade, ele quer tragar o que nós aprendemos, ele quer confundir a palavra, porque ele quer tirar-nos do caminho do Senhor. Então temos que orar e vigiar, não basta só orar se não vigiamos, não basta ser vigilante se não oramos. Então, na leitura da palavra, ouvindo sermões, e a gente convivendo com o Senhor em intimidade, orando várias vezes, intercedendo por outras pessoas, é uma maneira de nós estarmos vivos na plenitude do Senhor. Então, as obras dessa igreja, para quem via, para quem visitava, elas eram obras perfeitas, mas para Deus elas não agradavam, porque eram imperfeitas, como aquelas pessoas que não estavam levando a sério, de coração, o seu compromisso ali dentro daquele templo. Então, nós temos que pensar hoje, temos que ser vigilantes para que não sejamos tragados pelo mal e para que, no engano, pensamos estar servindo a Deus, mas na verdade não estando. Lembra-te do que tens recebido e ouvido, diz o versículo 3. Guarda-o e arrepende-te. Aqui tem 3 palavras importantes. Lembra, porque muitas vezes a gente esquece o que ouviu, o que aprendeu, exemplos magníficos que nós vimos na Bíblia, através do estudo da palavra, profetas, discípulos que honraram o Senhor e com exemplos maravilhosos. Então, aprendemos, mas muitas vezes, porque não temos uma vida de fidelidade, nós vamos esquecendo a fé. E essa fé, ela vai sendo minada, ela vai sendo diminuída, mesmo que aparentemente nós parecemos ser pessoas fiéis, pessoas vivas, com muita vivacidade espiritual, mas a aparência não é tudo, e o Senhor vê o coração. Então a primeira coisa é lembrar do que aprendemos, lembrar do que ouvimos, lembrar do que experimentamos quando nós nos convertemos, aquele primeiro amor que nos deu tanta alegria, tanto entusiasmo, e que fazia a gente ler a palavra, buscar o Senhor constantemente, e aquilo vai sendo arrefecido e diminuindo, até que, quando menos percebemos, estamos no piloto automático, levando a vida cristã de qualquer maneira, fazendo tudo de maneira atabalhoada, mesmo que outras pessoas não percebam. Guarda-o. Então temos que guardar o que nós aprendemos, o que vivemos no passado, quando estávamos fiéis ao Senhor, quando estávamos praticando as obras com o coração inteiro, com o coração pleno. Então nós temos que guardar para não esquecer e para praticar.
E diz: arrepende-te. Não adianta eu aprender, eu guardar, praticar, mas não arrepender dos meus erros, não arrepender dos meus pecados e buscar no Senhor a força suficiente para reconhecermos que estamos errados, que erramos e que precisamos converter de verdade, mudar a rota, buscar o Senhor com alegria e com inteireza de coração. Então essas palavras são importantes. Lembrar, não esquecer do que somos no Senhor, do que aprendemos do Senhor. Guardar, atar ao nosso coração, porque o Senhor quer que lembremos, e se nós guardarmos, nós temos como trazer à tona, através do Espírito Santo, e com tudo que nós aprendemos e guardamos, que nós cheguemos ao arrependimento, para que nós possamos viver em novidade de vida. A palavra também é vigiar, porque a cidade de Sardes era uma cidade muito rica, era uma cidade que tinha tesouros, ela ficava em cima de uma montanha e era quase uma fortaleza inexpugnável, porque ela era uma montanha muito alta, mais de 300 metros, muito mais sua altitude, e ela era cercada por abismo, então era difícil entrar, mas Alexandre o Grande e outros conquistadores adentrar aquela cidade por falta de vigilância, por um vacilo da vigilância, e essa cidade foi defraudada, foi tomada, suas riquezas foram dizimadas. Então, isso aqui lembra a nós também que temos que vigiar, temos que ser vigilantes, porque também, se não vigiarmos, as nossas riquezas espirituais, elas vão se extinguindo, elas vão acabando, elas vão diminuindo. E o Senhor diz que se a gente não vigiar, como aqueles guardas não vigiaram aquela fortaleza, que se sentia orgulhosa, protegida, nós também vamos cair em pecado. E o Senhor virá como ladrão. Isso ele fala várias vezes na palavra, porque quando um ladrão vem, ele não avisa, ele não tem agenda, ele surpreende aquela casa, aquele dono. Então o Senhor diz que virá quando a gente menos espera. Isso pode ser no último dia, no juízo, como pode ser também com a nossa morte, porque depois que morremos, não há mais o que fazer. Então temos que estar preparados, e se não vigiarmos, não estaremos preparados para quando o Senhor chegar. E a gente lembra da parábola das 10 virgens, 5 não vigiaram e suas lâmpadas apagaram. E elas perderam o encontro com o Senhor. Então nós temos que estar com as nossas lâmpadas acesas, com as lâmpadas da fé, da fidelidade, do amor ao Senhor, e também buscando o Senhor constantemente através da leitura da Bíblia, do estudo da palavra, da intimidade com o Senhor. E também do jejum, que o Senhor muito se agrada, se a intenção for uma intenção agradável ao Senhor, não para que nós recebamos coisas para o nosso deleite, mas para o nosso crescimento espiritual. E diz no versículo 4, algumas pessoas não contaminaram seus vestidos. Então ali tinham pessoas que estavam aparentemente mortas, outras estavam no CTI espiritual, elas ainda tinham alguma vitalidade, algum sinal de vida. Então o Senhor fala sobre essas pessoas que poderiam ser ressuscitadas, elas poderiam ter sua fé reavivada. E essas pessoas que não contaminaram seus vestidos são aquelas que não se deixaram levar por heresias, não se deixaram levar por outras que estavam dormindo do seu lado, que estavam sonolentas e que perderam o melhor do Senhor.
Essas pessoas, elas são dignas de andar de branco. Várias vezes na Bíblia fala em vestiduras brancas, porque a veste branca, ela significa, a cor branca, pureza. E lá em Sardes havia uma indústria que fazia pano muito branco, e eles se orgulhavam de fazer aquele pano muito branco, que até reluzia a vista, embaraçava a vista. Então o Senhor usa aqui uma palavra que eles tenham experiência, que são as vestes brancas. E só vai andar de branco aquele que é lavado no sangue do Senhor Jesus, aquele que é reformado, aquele que foi totalmente refeito, como um vaso que foi quebrado e feito de novo. Esses são dignos não de andar apenas de branco, mas de andar com o Senhor. Ele diz bem claramente, são dignas de andar comigo. E quem não quer andar com Jesus? Tem uma parábola também na Bíblia em que os convidados da festa, todos vestiam branco, mas apareceu um que era um penetra, ele não estava preparado para estar entre aqueles que estavam de acordo com a exigência do dono. Então, ele foi retirado fora. Que nós possamos estar de vestes brancas para não sermos lançados fora naquele dia. Que o Senhor nos guarde e que o Senhor nos reforce nas nossas fraquezas, para que possamos manter fiéis ao Senhor. E além de vestir branco, diz no versículo 5, jamais riscarei seu nome do livro da vida. Aquelas pessoas que não se contaminaram, que tinham seus nomes escritos no livro da vida, continuando fiéis até a morte, receberão não apenas a coroa, mas o nome dela estará lá escrito. E essas pessoas estão salvas diante do Senhor, são pessoas que perseveraram, que foram dignas de andar de branco e de caminhar com o Senhor. Que nós possamos estar no livro do Senhor, no livro da vida, porque essa vida é muito curta e os apelos do mundo, eles são muito contundentes. E Satanás, que é o nosso adversário e o adversário maior de Cristo e do que é tudo que representa o bem, ele oferece no mundo o sucesso a troco da alma, a troco de nossa fidelidade, é o sucesso, é o consumismo total, é o materialismo, é também a fama. Tantas pessoas se perdem em busca da fama, do sucesso, do dinheiro fácil, sendo que esse mundo, ele é um mundo que não oferece nada de bom, porque o mundo jaz no maligno. E tudo isso é ilusão. Não compensa vivermos de qualquer maneira, porque nós temos que manter no livro da vida, para o dia que o Senhor voltar, nós possamos estar ali, todos de vestes brancas. Então, isso não tem nada que vale essa barganha. Confessarei o seu nome do vencedor diante de Deus e diante dos anjos. Então, aqui nós seremos definitivamente e eternamente honrados. O que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, essas cartas são muito atuais, porque nós vemos isso tudo nas igrejas hoje. Igrejas aparentemente vivas, mas na verdade estão mortas, deixaram-se levar pelo mundo, deixaram que o mundo penetrasse dentro da igreja, muitas vezes até para querer manter as pessoas ali dentro, para ter um número muito grande, até de número de fiéis que contribuem. Muitas vezes a própria liderança da igreja tolera muita coisa, tolera membros que estão vivendo contra a palavra de Deus, mas eles não são exortados. Nem no altar se exorta muitas vezes para que certas pessoas não se sintam melindradas. Então, nós temos que estar atentos, vigilantes, porque Satanás é vigilante e ele está sempre procurando uma brecha
como houve a brecha lá na montanha, da cidade que era em cima da montanha, houve uma brecha e os inimigos entraram. É isso que o Satanás espera de nós, que deixemos brechas para que ele possa penetrar e arrasar com a nossa vida. Mas temos Jesus, que é maior do que tudo, e ele é que nos vai manter de pés, de vestes brancas. Que o Senhor venha e que o Senhor possa consolidar-nos, para que nós possamos consolidar outros, como o Senhor disse para Pedro: quando converteres, converta seus irmãos, confirme seus irmãos na fé. Isso está em Lucas 31, versículos, Lucas 22, versículos 31 e 32. Então, que nós possamos ser confirmados no Senhor e que possamos confirmar outros. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde e perdoe os nossos pecados. Amém e amém.